coração fica doente. Olha que situação, como ficou meu coração. Tum, faz tum-tum, coração faz tum-tum-tum. Mas pra Deus limpar o coração, tem que pedir perdão e mudar de atitude, senão não adianta de nada, Como está o meu coração? Como ele está? Se ele está vermelho é porque está limpinho, mas se ele fica escuro, ai meu Deus, é porque está sujinho. Se eu contar uma mentirinha, fica uma sujeirinha. Se é brigar com meu irmão, faz dar dor no coração. Se eu não for obediente, meu coração fica doente. Olha que situação, como ficou meu coração. Abaixando nossas frontes para falar com Deus. Querido Deus, Pai amado, abençoe minha irmã por um ano de vida dela. Dá-se poder, o poder que o Senhor tem de curar as pessoas. Curar aquelas que estão na rua, curar aquelas que estão precisando de um remédio, que sua doença será rara. Mas o Senhor pode, e o Senhor tem o poder, que qualquer dia, que quando tiver essa luta, nós ganha. Em nome de Jesus, amém. Então a gente fica tentando assim minimizar o papel de alguns irmãos, e faz parte assim, não estão na linha de frente, podemos dizer assim, estão na pregação, nem no louvor, mas nos bastidores, sua presença é fundamental para o crescimento da obra, para o evangelho. Assim era Priscila e Áquila. Eles não eram ali da linha de frente. Tinha lá o Apolo, que era o professor lá na igreja de Éfeso. Mas eles demonstraram sua importância como colaboradores de Paulo, como companheiros do evangelho. Então, nós não podemos diminuir. É como eu disse. Olha aí, ó. Minha mãe essa semana. O papel fundamental. Aconselhar um casal. Ela não está aqui na pregação, ela não está aqui em outros ministérios de louvor. A gente já a conhece pela questão de servir nessa parte social da igreja. Mas, olha, as palavras de sabedoria que salvam um casal. Então isso é muito importante. Então a gente não pode diminuir nunca essa importância. E eu fico pensando aqui que muitos utilizam-se do cargo, da posição que exerce na igreja ou a função, para muitas vezes humilhar, desprezar. Algo que eu não gosto muito nas igrejas. Eu até combato isso. Porque muitas vezes tem essas reuniões, vocês vão chegar em algumas reuniões das nossas igrejas. Eu estava falando de copiar o mundo, eu acho que isso é copiar o mundo, né? Porque no mundo, quando você tem aqueles cargos de liderança, eles chamam, vem aqui as autoridades para frente, né? E de certa forma tem alguns privilégios. Eu não vejo por aí. Às vezes na igreja eu vejo que, na minha opinião, isso é copiar o mundo. Algumas igrejas, quando tem algum evento, agora recentemente, um retiro que a gente participou, não, os pastores vão primeiro, almoçam primeiro, os pastores têm as melhores acomodações, isso. Eu não vejo por aí. Como eu disse, no reino de Deus, né, todo o chão é plano. Ao pé da cruz, todo o chão é plano. Nós pisamos no mesmo chão. Fora, nós temos assim essas diferenças. Um tem um título de mestre, outro é professor, outro tem um cargo político de liderança, mas na igreja não. Pisam todos no mesmo chão. Todo mundo é servo do outro, não tem essa posição. Tem uma questão de organização, mas dentro da igreja todos pisam no mesmo chão. Como eu já disse aqui, achei interessante o exemplo que o irmão Douglas deu ontem no Bíblia em Foco, que ele falou exatamente de uma igreja, em que nessa igreja, muitos empresários, que convidavam outros amigos empresários, quando os amigos chegavam lá, viam aqueles amigos dele, né, da igreja, limpando o chão,
limpando os automóveis, sendo os flanelinhas lá no estacionamento da igreja, que é uma das maiores igrejas, mega igreja. Ou seja, eles tinham aquela posição fora da igreja, mas na igreja todo mundo ali era servo. Interessante que aqueles amigos que não eram cristãos ainda se atraíam por aquilo. Você entender, como assim? Eles têm um carro e aqui estão limpando a igreja, aqui estão recebendo a gente no estacionamento, os mesmos que estão lá fora, que inclusive a empresa dele concorre com a minha. Não é interessante isso? Então, no reino de Deus, todo chão é plano e todos têm a sua importância, todos são servos. Agora, cada um, uma maneira diferente de servir. Um é com a pregação, outro já é com aconselhamento, outro é com a limpeza da igreja, mas todos nós somos servos. Uma escola, né? Um hospital, e tudo vem do maior ao menor, mas a gente tem que sempre tratar com igualdade, porque não funciona. O zelador, ele está ali, ele tem a parte importante, o cozinheiro tem a parte importante. Do mesmo jeito, eu acho que é na igreja. Tem que ser assim mesmo. É por isso que dessa vez, assim, Deus me mandou para a casa certa, Fatinha, dessa vez. Foi uma das minhas cunhadas que Deus mandou, assim, Deus disse, pronto, você não tem para onde ir, mas essa casa que você vai, eu sempre ia lá de visita, mas de dormir lá, eu nunca tinha dormido. Os 10 anos que eu passei, o irmão dela, mas nunca cheguei a dormir lá, acho que nem passar o dia, eu só ia lá um minutinho e ia embora. E na época, ela sempre ia à igreja, mas não tanto, ele não era crente, hoje são os dois, são da Batista, e foi tão maravilhoso ter ficado na casa dele, foi uma bênção mesmo assim, porque hoje eu vejo que ele é um homem, ele já era bom, e hoje ele é mais usado ainda por Deus, mais ainda, porque ele me contando assim, do pastor, que é exemplo da gente, mulher, o pastor da Batista de lá, Gilvão, o homem vendeu uns carros para investir na igreja, é daquele que tira a roupa se brincar para ajudar a igreja, só pensa na igreja, é uma pessoa muito não pensa em só prosperar não, ele precisa em ajudar, em servir. No caso, o seu cunhado seria o Timóteo, a Priscila e Áquila, né? Seria o ajudante, o cooperador aí do pastor, né? Seria o companheiro no evangelho. Bom, boa ilustração. Irmãos, eu queria só tocar num tópico aqui, que eu acho bem interessante quando a gente pensa na igreja do Novo Testamento. Como esses personagens são retratos de fé para nós, exemplos de fé. Estamos aqui na última lição encerrando, né? Encerrando esse ciclo. E aqui terminando com a Priscila e Áquila. Eu penso uma coisa, que o exemplo de Paulo, de Timóteo, de Priscila e Áquila, mostra o que é viver no Espírito de Deus. O que é ser batizado com o Espírito Santo. Presta atenção que o que eu vou falar agora é forte. O que é ser batizado com o Espírito Santo. É quando você coloca a obra de Deus em primeiro lugar. Que foi o que aconteceu. Presta atenção. Isso é ser batizado com o Espírito Santo. Colocar a obra de Deus em primeiro lugar. Veja que a igreja tinha tudo em comum ali em Atos. Eles faziam tudo um pelos outros. Você citou o exemplo do seu cunhado que ajuda o pastor. Ele está no mesmo Espírito, no Espírito Santo. Agora, por exemplo, quando uma igreja, que aí nós precisamos pedir o Espírito Santo para a nossa igreja. Você tem uma liderança que está indo, mas os membros não acompanham para ajudar, não é um cooperador, ele está puxando o pastor para trás. Ou tem um irmão que vai e a igreja é outro puxando para trás, não estimula. Então, é todo mundo caminhando junto na mesma direção. O pastor aqui, ó, e os membros acompanhando no mesmo propósito. Isso é o que eu digo é em quê? É na oferta, no dízimo. Um devolve, né? Esperando que só um colabore e o outro não. Porque fica pesado. É igual a canga. Ou seja, um balde, né? Um balde de água, quando a gente pega assim um peso, a gente pega sozinho, tem aquele, mas quando coloca para dividir, fica mais suave. Uma canga, se você colocar uma canga, né? É algo aqui do Nordeste que as pessoas usam para campinar. O boi ele fica com o peso todo, mas quando ele divide, por isso que eles usam 2 bois, já divide o peso. Então, a igreja ela tem que dividir o peso. Ela se beneficia da igreja, mas ela também colabora com a igreja, com o mesmo propósito.
Então, os ministérios funcionam por quê? Porque o pastor está na coordenação, incentivando, mas os membros estão indo e cada um no seu departamento incentivando. Não espera só a voz do pastor, ele é o líder, ele é o pastor onde ele está. Então é viver no Espírito, ter um som do Espírito Santo, e a gente precisa orar para que o Espírito Santo desça sobre a sua igreja, para que as pessoas tenham esse propósito e consciência de que nós estamos fazendo uma obra importante. Enquanto os membros não tiverem essa consciência de que nós estamos fazendo e a igreja não tiver essa consciência de que estamos fazendo algo importante, que é para salvar vidas, salvar almas para o reino de Deus, porque muitos estão na igreja porque é um lugar de encontro, porque é social, porque não tem para onde ir, porque é uma opção, porque minha família mas não tem no seu coração essa ideia de que esse ministério é importante. Não estou duvidando que seja uma alegria com Deus, cada um se alegra da sua maneira, respeito. Agora, dizer que é o Espírito Santo um batismo, não é. É um momento de emoção, é um estágio emocional. Por quê? Porque não provocou nenhuma mudança, nenhuma transformação, assim de, agora eu quero fazer isso para Deus. Foi um momento, tinha gente, tinha louvor. Porque quem sente o Espírito Santo de Deus e a manifestação, ela sente com a igreja lotada, com a multidão cantando, e sente com 3 ou 4 pessoas estudando a Bíblia e orando aqui. E com o mesmo propósito de estar reunido. Porque o Espírito Santo provoca vontade de servir, de mudar, de transformar. Eu estou alegre porque Jesus me salvou. Quando aquelas pessoas ficavam alegres lá no Novo Testamento, e você vê que isso é uma manifestação específica, pode trazer o povo. Você vê que é uma manifestação específica, Vanusa, que Jesus nunca falou. Mas as pessoas, quando sentir a presença de Jesus, você não vê, só vai sentir aquilo depois de Atos 2. Quer dizer que Jesus não tinha o Espírito Santo? Antes de Atos 2? Porque em Atos 2 eles falavam aquelas línguas e as pessoas entendiam, né, porque eles estavam sendo pregados, entendendo a mensagem. E aquelas pessoas se alegravam em servir a Deus. Vou contar para todo mundo que Jesus fez por mim. Ele me transformou, ele mudou, ele me salvou, ele me libertou. Mas aquele impacto ali foi um impacto que as pessoas tinham uma ação e de repente teve aquele ardor, aquele fogo. Mas não é um fogo do momento, que só se manifesta na hora da oração, do louvor. Não, é um fogo constante, do dia a dia. De pregar, de orar, entendeu? Esse irmão Batista aí, pastor, que também pensa como nós, não interpretamos do ônibus dessa maneira. Você vai dizer que ele não tem o Espírito Santo, porque ele nunca falou? Está constante nele, esse ardor de servir a obra de Deus. Santo Deus, obrigado por mais uma oportunidade de estudar e aprender um pouco mais sobre Tua Palavra. Abençoa, Pai, cada adulto, cada criança, cada adolescente e cada jovem aqui presente. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos. Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos. Em cada irmão que eu toco, bendito será. Em cada irmão que eu toco, bendito será. Minhas mãos estão cheias de quê? De ricas bênçãos. Os meus pés estão cheios de ricas bênçãos.
Os meus pés estão cheios de ricas bênçãos. Em cada irmão que eu toco, bendito será. Em cada irmão que eu toco, bendito será. Os meus pés estão cheios de ricas bênçãos. A Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Bom dia. Feliz sábado. A nossa historinha de hoje foi falando sobre o quê? Maria, ela estava sozinha. Maria chegou em Belém. Aí chegou em Belém, aí passava em casas, pedindo um lugar para ter o filho Jesus. Pedia lugares e não achava nada. Ouro, mirra e incenso. Um jumentinho, entra numa espreitaria. Um jumentinho, desce por fim Maria. José cuidando, vão dormir na espreitaria. Linda noite de Natal, José e Maria vão dormir na espreitaria. Dentro da noite, o choro vai se ouvindo na estrebaria. Nasce um nenenzinho lindo. Linda noite de Natal, na estrebaria.